Conta um Conto apresenta de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Narração Marcelo Fávaro. Uma noite há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, eu posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência, sempre ao lado de minha mãe. Aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que minha mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância da minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que, muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, parecia um debochado vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram, depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo, e diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas em que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Ai, mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Lembro-me ainda do temor da minha mãe nos dias fortes de chuva. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com o seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva... Eu sei que tudo isso me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava. Chorava, chovia. E então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida, para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então eu compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum.
Abracei a mãe, encostei o meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma vez se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Ana da Venga. As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana da Venga, naquela quase meia-noite tão aflito, apaziguou um pouco. Tudo era paz, então, uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos entraram, menos o seu. Os homens cercaram Ana da Venga. As mulheres, ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana, também foram. E de repente, naquele minúsculo espaço coube o mundo. Ana da Venga reconhecera a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque prenúncio de samba ou de macumba estava a dizer que tudo estava bem, tudo em paz na medida do possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia de algo mau, ruim, danoso no ar. O toque que ela ouvira antes não pronunciava desgraça alguma. Se era assim, onde andara o seu, já que os das outras estavam ali? Por onde andava o seu homem? Por que da Venga não estava ali? Da Venga não estava ali. Os homens rodearam Ana com cuidado e as mulheres também. Era preciso cuidado. Da Venga era bom, tinha um coração de Deus, mas invocado era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana da Venga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo. O barraco de da Venga era uma espécie de quartel-general. E ele era o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de da Venga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho. Ali armava e confabulava com os outros todas as proezas. E, de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher. Pensaram em escolher outro chefe e outro local para quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, da Venga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos dele. E ele, entretanto, queria dizer mais uma coisa. Qualquer um que bulisse com ela haveria de morrer sangrando nas mãos dele feito um porco capado. Os amigos entenderam, e quando o desejo aflorava ao vislumbrar os peitos maçãs salientes da mulher, algo como uma dor profunda doía nas partes de baixo deles. O desejo abaixava então, esvanecendo, diluindo a possibilidade de ereção do prazer. E Ana passou a ser quase uma irmã que povoava os sonhos incestuosos dos homens comparsas dos delitos e dos crimes de da Venga. O peito de Ana da Venga doía de temor. Todos estavam ali, menos o dela. Os homens rodeavam Ana.
E as mulheres, como se estivessem formando pares para uma dança, rodeavam seus companheiros, parando atrás do seu homem certo. Ana olhou todos e não percebeu tristeza alguma. O que seria aquilo? Estariam guardando uma dor profunda e apenas mascarando o sofrimento para que ela não sofresse? Seria uma brincadeira de Davenga? Ele estaria escondido por ali? Não, Davenga não era homem de tais modos. Ele até brincava, porém só com os companheiros. Assim mesmo de uma maneira bruta. Socos, pontapés, safanões, tapas. Seus filhos da puta! Mas parecia briga. Onde estava Davenga? Teria se metido em alguma confusão? Sim, seu homem só tinha tamanho. No mais era criança em tudo. Fazia coisas que ela nem gostava de pensar. Às vezes ficava dias e dias, até meses, foragido. E quando ela menos esperava, dava com ele dentro de casa. Pois é, Davenga parecia ter mesmo o poder de se tornar invisível. Um pouco que ela saía para buscar roupas no varal ou falar um tantinho com as amigas, quando voltava, dava com ele deitado na cama, nuzinho. Bonito, Davenga. Vestido com a pele que Deus lhe deu, uma pele negra, esticada, lisinha e brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria todinha para o seu homem. Davenga, Davenga. E aí acontecia o que ela não entendia. Davenga, que era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança, soluçava, umedecia toda ela. Seu rosto, seu corpo, ficavam úmidos das lágrimas de Davenga. E todas as vezes que ela via aquele homem no gozo pranto, sentia uma dor intensa. Era como se Davenga estivesse sofrendo mesmo, e fosse ela a culpada. Depois, então, os dois, ainda de corpos nus, ficavam ali, ela enxugando as lágrimas dele, e era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Um dia pensou em se negar para não ver Davenga chorando tanto, mas ele pedia, caçava, buscava, não restava nada a fazer, a não ser enxugar o gozo-pranto de seu homem. Todos continuavam parados, olhando Ana Davenga. Ela recordou que uns tempos atrás nenhum deles era amigo. Eram inimigos quase. Eles detestavam Ana. Ela não os amava nem os odiava. Ela não sabia onde eles estavam na vida de Davenga. E quando percebeu, viu que não poderia ter por eles indiferença. Teria de amá-los. Ou odiá-los. Optou por amá-los, então. Foi difícil. Eles não a queriam. Não era do agrado de nenhum deles aquela mulher dentro do quartel-general do chefe, sabendo de todos os segredos. Achavam que Davenga iria se dar mal e comprometer todo o grupo. Mas Davenga estava mesmo apaixonado pela mulher. Quando Davenga conheceu Ana em uma roda de samba, ela estava ali, faceira, dançando macio. Davenga gostou dos movimentos do corpo da mulher. Ela fazia um movimento bonito e ligeiro de bunda. Estava tão distraída na dança que nem percebeu Davenga olhando insistentemente para ela. Naqueles dias, ele andava com um temor no peito. Era preciso cuidado. Os homens estavam atrás dele. Tinha havido um assalto a um banco e o caixa descrevera alguém parecido com ele. A polícia já tinha subido o morro e entrado em seu barraco várias vezes. O pior é que ele não estava metido naquela merda. Seria burro de assaltar um banco ali mesmo no bairro, tão perto dele. Fazia os seus serviços mais longe e, além do mais, não gostava de assaltos a bancos. Já até participara de alguns, mas achava o servicinho sem graça. Não dava tempo de ver as feições das vítimas. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e modos das pessoas. Quanto mais forte o sujeito, melhor. Adorava ver os chefões, os manda-chuvas se cagando de medo. Feito aquele deputado que ele assaltou um dia. O deputado. Foi a maior comédia.
Ficou na ronda perto da casa do homem. Quando ele chegou e saltou do carro, Davenga se aproximou. Pois é, doutor, a vida não tá fácil. Ainda bem que tem homem lá em cima como o senhor defendendo a gente, os pobres. Era mentira. Doutor, eu votei no senhor. Era mentira também. E não me arrependi. Veio visitar a família? Eu também tô indo ver a minha e quero levar uns presentinhos. Quero chegar bem vestido como o senhor. O homem não deu trabalho algum. Pressentiu a arma que Davenga nem tinha sacado ainda. E quando isto aconteceu, o próprio deputado já tinha adiantado o serviço, entregando tudo. Davenga olhou a rua, tudo ermo, tudo escuro, madrugada e frio. Mandou que o homem abrisse o carro e pediu as chaves. O deputado tremia. As chaves tilintavam em suas mãos. Davenga mordeu o lábio, contendo o riso. Olhou o político bem no fundo dos olhos. Mandou então que ele tirasse a roupa e foi recolhendo tudo ali. Não, doutor, a cueca não. Sua cueca não. Sei lá se o senhor tem alguma doença ou tá com o cu sujo. Quando arrecadou tudo, empurrou o homem para dentro do carro. Olhou para ele e balançou as chaves. Deu um adeus ao deputado, que correspondeu ao gesto. Davenga tinha o peito explodindo em gargalhadas, mas conteve o riso. Apertou o passo, tinha de abreviar. Eram 3h15 da madrugada. Daí a pouco passaria por ali uma patrulhinha. Dias atrás ele havia estudado o ambiente. Foi por aqueles dias do assalto ao deputado que Davenga conheceu Ana. A venda do relógio lhe havia rendido algum dinheiro. Fora o que estava na carteira. E de cabeça ele resolveu ir com os amigos para o samba. Sabia, porém, que devia ficar atento. Estava atento, sim. Estava atento aos movimentos e à dança da mulher. Ela lhe lembrava uma bailarina nua, tal qual a que ele vira um dia no filme da televisão. A bailarina dançava livre, solta, na festa de uma aldeia africana. Só quando a bateria parou foi que Ana também parou e se encaminhou com as roupas para o banheiro. Davenga assistia a tudo. Na volta ela passou por ele, olhou-o e deu-lhe um sorriso largo. Ele criou coragem. Era preciso coragem para chegar a uma mulher. Mais coragem até do que para fazer um serviço. Aproximou-se e convidou-a para uma cerveja. Ela agradeceu. Estava com sede. Queria água e deu-lhe um sorriso mais profundo ainda. Davenga se emocionou. Lembrou da mãe, das irmãs, das tias, das primas e até da avó, a velha Isolina. Daquelas mulheres todas que ele não via há muitos anos. Desde que começara a varar o mundo. Seria tão bom se aquela mulher quisesse ficar com ele, morar com ele, ser dele na vida dele. Mas como? Ele queria uma mulher, uma só. Estava cansado de não ter pouso certo. E a mulher que ele lembrava, a bailarina nua, havia mexido com ele, com alguma coisa lá dentro dele. Ela lhe trouxera a saudade de um tempo paz, um tempo criança, um tempo Minas. Ia tentar. Ana, a bailarina de suas lembranças, bebeu água enquanto Davenga, enamorado, tomava cerveja, sem sentir o gosto do líquido. Quando terminou, pegou na mão da mulher e saiu. Os amigos de Davenga viram quando ele, descuidado de qualquer perigo, atravessou o terreiro da roda de samba e caminhou feito namorado, puxando a mulher pela mão, ganhando o espaço lá fora, quase esquecido do perigo. E desde aquele dia Ana ficou para sempre no barraco e na vida de Davenga. Não perguntou de que o homem vivia. Ele trazia sempre dinheiro e as coisas. Nos tempos em que ficava fora de casa, eram os companheiros dele que, através das mulheres, lhe traziam o sustento. Ela não estranhava nada. Muitas vezes Davenga mandava que ela fosse entregar dinheiro ou coisas para as mulheres dos amigos dele. Elas recebiam as encomendas e mandavam perguntar quando e se os seus homens voltariam.
Davenga às vezes falava de regresso, às vezes não. Ana sabia bem qual era a atividade do seu homem. Sabia dos riscos que corria ao lado dele, mas achava também que qualquer vida é um risco. E o risco maior era o de não tentar viver. E naquela noite primeira, no barraco de Davenga, depois de tudo, quando calmos e ele já de olhos enxutos, ela havia chorado copiosamente no gozo pranto. Puderam conversar. Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu então que a partir daquele momento se chamaria Ana Davenga. Ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome. Davenga gostara de Ana desde o primeiro momento até o sempre. Dera o seu nome para Ana e se dera também. Fora com ela que descobrira e começara a pensar no porquê de sua vida. Fora com ela que começara a pensar nas outras mulheres que tivera antes. E uma lhe trazia um gosto de remorso. Ele havia mandado matar Maria Agonia. Conhecera a mulher ao visitar um companheiro na cadeia. O amigo amara uma e não se dera bem. A prisão devia ser horrível. Só em pensar tinha medo e desespero. Se um dia caísse preso e não conseguisse fugir, se mataria. E foi nessa única visita ao amigo que ele conheceu a Maria Agonia. Ela vivia dizendo da agonia de uma vida sem o olhar do Senhor. E naquele dia, quando saíram da cadeia, ela veio conversando com Davenga. Era bonita, usava uma roupa abaixo do joelho, o cabelo amarrado para trás, uma voz calma, acompanhada de gestos tranquilos. Davenga estava gostando de ouvir as palavras de Maria Agonia. Marcaram um encontro para o domingo seguinte na praça. Quando ele chegou, o pastor falava e Maria Agonia estava com a Bíblia aberta na mão. Davenga observava os modos contritos da mulher. Ela, ao levantar os olhos e perceber o olhar dele, piedosamente abaixou a cabeça e voltou ao livro. Ele saiu e se encaminhou para o botequim em frente. Ao acabar a pregação, ela saiu no meio dos outros. Passou por ele e fez um sinal. Ele foi atrás. Assim que todos se dispersaram, ela falou do desejo de estar com ele. Queria ir para algum lugar sozinhos. Foram e se amaram muito. Ele chorou como sempre. Esses encontros aconteciam muitas e muitas vezes. Primeiro a praça, a pregação, a crença, depois tudo no silêncio, na moita, tudo escondidinho. Um dia ele se encheu, propôs que ela subisse o morro e ficasse com ele, corresse com ele todos os perigos, deixasse a Bíblia, deixasse tudo. Maria Agonia reagiu. Vê só se ela, crente, filha de pastor, instruída, iria deixar tudo e morar com um marginal, com um bandido. Davenga se revoltou. Então era isso? É só prazer? Só o gostoso? Só aquilo na cama? Saiu dali e era novamente a Bíblia. Mandou que a mulher se vestisse. Ela ainda se negou. Estava querendo mais. Estava precisando do prazer que ele, só ele, era capaz de dar. Saíram juntos do motel. A certa altura, como sempre, ele desceu do carro e caminhou sozinho. Não havia de ser nada. Tinha alguém que faria o serviço para ele. Dias depois, a seguinte manchete aparecia nos jornais. Filha de pastor apareceu nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para levar a palavra de Deus. Por mais que Ana Davenga se esforçasse, não conseguia atinar o porquê da ausência do seu homem. Todos estavam ali. Isso significava que, onde quer que Davenga estivesse naquele momento, ele estava só. E não era comum, em tempos de guerra como aqueles, eles andarem sozinhos. Davenga devia estar em perigo, em maus lençóis. As histórias e os feitos de Davenga vieram quentes e vivos em sua mente. Dentre eles, um em que havia uma semelhante sua morta. Nem no dia em que Davenga, de cabeça baixa, lhe contara o crime, ela tivera medo do homem. Buscou as feições de suas semelhantes ali presentes. Encontrou calma.
Seria porque os homens delas estavam ali? Não, não era. A ausência de um deles significava sempre perigo para todos. Por que estavam tão calmas, tão alheias assim? Novas batidas ecoaram na porta. E já eram prenúncios de samba. Era samba mesmo. Ana da Venga quis romper o círculo em volta dela e se encaminhar para abrir a porta. Os homens fecharam a roda ainda mais, e as mulheres em volta deles começaram a balançar o corpo. Cadê da Venga? Cadê da Venga, meu Deus? O que seria aquilo? Era uma festa. Distinguiu vozes pequenas e havia as crianças. Ana da Venga alisou a barriga. Lá dentro estava a sua, bem pequena, bem sonho ainda. As crianças havia umas que de longe ou às vezes de perto acompanhavam as façanhas dos pais. Algumas seguiriam pelas mesmas trilhas. Outras, quem sabe, traçariam caminhos diferentes. E o filho dela com da Venga. Que caminho faria? Ah, isso pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de escrever era breve. O de matar ou morrer chegava breve também. E o filho dela e de da Venga? Cadê da Venga, meu Deus? Da Venga entra furando o círculo. Alegre, zambeiro, cabeça sonho, nuvens. Abraça a mulher. No abraço, além do corpo de da Venga, ela sentiu a pressão da arma. Da Venga, que festa é essa? Por que isto tudo? Mulher, tá pancada, é? Parece que bebe. Esqueceu da vida? Esqueceu de você? Não. Ana da Venga não havia esquecido, mas também não sabia por que lembrar. Era a primeira vez na vida, uma festa de aniversário. O barraco de Ana da Venga, como seu coração, guardava gente e felicidades. Alguns se encostaram pelo pouco espaço do terreiro. Outros se amontoaram nos barracos vizinhos, por onde rolavam a cachaça, a cerveja e o mais e mais. Quando a madrugada firmou, da Venga mandou que todos se retirassem, recomendando aos companheiros que ficassem alertas. Ana estava feliz. Só da Venga mesmo para fazer aquilo. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos em que antecederam a alegria maior, um profundo sofrimento. Da Venga estava ali na cama vestido com aquela pele negra, brilhante, lisa que Deus lhe dera. Ela também, nua. Era tão bom ficar se tocando primeiro. Depois haveria o choro de da Venga, tão doloroso, tão profundo, que ela ficava adiando o gozo-pranto. Já estavam para explodir um no outro, quando a porta abriu violentamente e 2 policiais entraram de armas em punho. Mandaram que da Venga se vestisse rápido e não bancasse o engraçadinho, porque o barraco estava cercado. Outro policial do lado de fora empurrou a janela de madeira. Uma metralhadora apontou para dentro de casa, bem na direção da cama, na mira de Ana da Venga. Ela se encolheu levando a mão na barriga, protegendo o filho, aquela pequena semente, quase sonho ainda. Da Venga vestiu a calça lentamente. Ele sabia estar vencido. E agora o que valia a vida? O que valia a morte? Ir para a prisão nunca. A arma estava ali, debaixo da camisa que ele ia pegar agora. Poderia pegar as 2 juntas. Sabia que esse gesto significaria a morte. Se Ana sobrevivesse à guerra, quem sabe teria outro destino. De cabeça baixa, sem encarar os 2 policiais à sua frente, da Venga pegou a camisa. E desse gesto se ouviram muitos tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de da Venga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa, que Ana da Venga havia recebido de seu homem, na festa primeira de seu aniversário.
27 se abria. Duzu querença. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um homem passou e olhou para a mendiga com uma expressão de asco. Ela lhe devolveu um olhar de zombaria. O homem apressou o passo, temendo que ela se levantasse e viesse lhe atrapalhar o caminho. Duzu olhou no fundo da lata, encontrando apenas o espaço vazio. Insistiu ainda. Diversas vezes levou a mão lá dentro e retornou com o imaginário alimento que jogava prazerosamente à boca. Bem, quando ela se fartou deste sonho, arrotou satisfeita, abandonando a lata na escadaria da igreja. E caminhou até mais adiante, se afastando dos outros mendigos. Agachou-se quieta. Ficou por algum tempo olhando o mundo. Sentiu um início de cãibra nas pernas, ergueu-se pela metade, acocorando-se de novo. Estava mesmo ficando velha, pensou. Levantou devagar, olhou para trás, viu os companheiros seus estirados, depois do almoço, contemplando o meio-dia. Ensaiou e mudou os passos, cambaleante e insegura, feito criança que começa a andar. Sorriu da lerdeza e da cãibra que insistiam. A perna estava querendo falhar. Ela é que não ia ficar ali assentada. Se as pernas não andam, é preciso ter asas para voar. Quando Duzu chegou pela primeira vez na cidade, ela era menina, bem pequena. Viera numa viagem de trem, dias e dias. Atravessara terras e rios. As pontes pareciam frágeis. Ela ficava o tempo todo esperando o trem cair. A mãe já estava cansada. Queria descer no meio do caminho. O pai queria caminhar para o amanhã. O pai de Duzu tinha nos atos a marca da esperança. De pescador que era, sonhava um ofício novo. Era preciso aprender outros meios de trabalhar. Era preciso também dar outra vida para a filha. Na cidade havia senhoras que empregavam meninas. Ela podia trabalhar e estudar. Duzu era caprichosa e tinha cabeça para a leitura. Um dia sua filha seria pessoa de muito saber. E a menina tinha sorte. Já vinha no rumo certo. Uma senhora que havia arrumado um trabalho para a filha do Zé Nogueira ia encontrar com eles na capital. Duzu ficou na casa da tal senhora durante muitos anos. Era uma casa grande de muitos quartos. Nos quartos moravam mulheres que Duzu achava bonitas. Gostava de ficar olhando para os rostos delas. Elas passavam muitas coisas no rosto e na boca e ficavam mais bonitas ainda. Duzu trabalhava muito, ajudava na lavagem e na passagem da roupa. Era ela também quem fazia a limpeza dos quartos. A senhora tinha explicado a Duzu que batesse nas portas sempre. Batesse forte e esperasse o pode entrar. Um dia Duzu esqueceu e foi entrando. A moça do quarto estava dormindo. Em cima dela dormia um homem. Duzu ficou confusa. Por que aquele homem dormia em cima da moça? Saiu devagar, mas antes ficou olhando um pouco os dois. Estava engraçado. Estava bonito. Estava bom de olhar. Então resolveu que nem sempre ia bater nas portas dos quartos. Nem sempre ia esperar o pode entrar. Algumas vezes ia entrar entrando. E foi no entrar entrando que Duzu viu várias vezes homens dormindo em cima das mulheres. Homens acordados em cima das mulheres, homens mexendo em cima das mulheres, homem trocando de lugar com as mulheres. Gostava de ver tudo aquilo. Em alguns quartos a menina era repreendida, em outros era bem aceita. Houve até aquele quarto em que o homem lhe fez um carinho no rosto
e foi abaixando a mão lentamente. A moça mandou que ele parasse. Não estava vendo que ela era uma menina? O homem parou. Levantou embrulhado no lençol. Duzu viu então que a moça estava nua. Ele pegou a carteira de dinheiro e deu uma nota para Duzu. Ela olhou timidamente para o homem. Voltou ali no outro dia, no entrar entrando. Não era o mesmo. Saiu desapontado e triste. Passados alguns dias, voltou a entrar de supetão. Era ele. Era o homem que lhe havia feito um carinho e lhe dado um dinheiro. Era ele que estava lá. Estavam os dois, nuzinhos, ele em cima, parecendo dentro da mulher. Duzu ficou olhando tudo. Teve um momento em que o homem chamou por ela. Vagarosamente ela foi se aproximando. Ele em cima da mulher, com uma das mãos fazia carinho no rosto e nos seios da menina. Duzu tinha gosto e medo. Era estranho, mas era bom. Ganhou muito dinheiro depois. Duzu voltava sempre. Vinha num entrar entrando cheio de medo, desejo e desespero. Um dia o homem estava deitado nu e sozinho. Pegou a menina e jogou na cama. Duzu não sabia ainda o ritmo do corpo, mas rápida, instintivamente, aprendeu a dançar. Ganhava mais e mais dinheiro. Voltava e a moça do quarto nunca estava. Um dia quem abriu a porta de supetão foi Dona Esmeraldina. Estava brava. Se a menina quisesse deitar com o homem, podia. Só uma coisa ela não ia permitir. Mulher deitando com um homem debaixo do teto dela, usando o quarto e cama e ganhando dinheiro sozinha. Se a menina era esperta, ela era ainda mais. Queria todo o dinheiro, e já. Duzu, naquele momento, entendeu o porquê do homem lhe dar dinheiro. Entendeu o porquê de tantas mulheres e tantos quartos ali. Entendeu o porquê de nunca mais ter conseguido ver a sua mãe e o seu pai e de nunca Dona Esmeraldina ter cumprido a promessa de deixá-la estudar. E entendeu também qual seria a sua vida. Ia entrar entrando sem saber quando e por que parar. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também. Criou fregueses e fama. Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Habituou-se à morte como uma forma de vida. Os filhos de Duzu foram muitos, 9. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos, nunca menos de 2. Dentre os seus netos, 3 marcavam assento maior em seu coração. 3 netos lhe abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem. Queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada. E a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Duzu entrou em desespero no dia em que soube da morte de Tático. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo. Era tão novo, 13 anos, tinha ainda voz e jeito de menino. Quando ele vinha estar com ela, passava às vezes a noite ali, disfarçava, pedia a bênção. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma e que a cor vermelho-sangue já se derramava em sua vida. Com a morte de Tático, Duzu ganhou nova dor para guardar no peito. Ficava ali, amuada, diante da porta da igreja, olhava os santos lá dentro, os homens cá fora, sem obter consolo algum. Era preciso descobrir uma forma de ludibriar a dor. Pensando nisto, resolveu voltar ao morro. Lá onde durante anos e anos, depois que ela havia deixado a zona, fora morar com os filhos. Foi retornando ali que Duzu deu de brincar de faz de conta.
e foi aprofundando nas raias do delírio que ela se agarrou para viver o tempo de seus últimos dias. Duzu olhou em volta, viu algumas roupas no varal, levantou com dificuldades e foi até lá. Com dificuldade maior ainda, ficou nas pontinhas dos pés abrindo os braços. As roupas balançavam ao sabor do vento. Ela ali, no meio, se sentia como um pássaro que ia por cima de tudo e de todos. Sobrevoava o morro, o mar, a cidade. As pernas doíam, mas possuíam asas para voar. Duzu voava no alto do morro. Voava quando perambulava pela cidade. Voava quando estava ali sentada à porta da igreja. Duzu estava feliz. Havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor. E foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara asas. E assim viajava. Voava, distanciando-se o mais possível do real. Estava chegando a uma época em que o sofrer era proibido. Mesmo com toda a dignidade ultrajada, mesmo que matassem os seus, mesmo com a fome cantando no estômago de todos, com o frio rachando a pele de muitos, com a doença comendo o corpo, com o desespero diante daquele viver, morrer, porque, bom, por maior que fosse a dor, era proibido sofrer. Ela gostava deste tempo, alegrava-se tanto. Era o carnaval. E já havia até imaginado a roupa para o desfile da escola. Ela viria na ala das baianas, estava fazendo uma fantasia linda. Catava papéis brilhantes e costurava pacientemente em seu vestido esmolambado. Um companheiro mendigo havia-lhe dito que sua roupa, assim tão enfeitada de papéis recortados em forma de estrelas, mais parecia uma roupa de fada do que de baiana. Duzu reagiu. Quem disse que estrela era só para as fadas? Estrela é para ela, Duzu. Estrela era para o tático, para o angélico. Estrela era para a menina querença, moradia nova, bendito Aie, onde ancestrais e vitais sonhos haveriam de florescer e acontecer. Duzu continuava enfeitando a vida e o vestido. O dia do desfile chegou. Era preciso inaugurar a folia. Despertou cedo, foi e voltou. Levantou o voo e aterrissou. E foi escorregando brandamente em seus famintos sonhos que Duzu visualizou seguros plantios e fartas colheitas. Estrelas próximas e distantes existiam e insistiam. Rostos dos presentes se aproximavam. Faces dos ausentes retornavam. Vó Alafaia, vô Kilian, tia Bambene, seu pai, sua mãe, seus filhos, netos. A menina querença adiantava-se mais e mais. Sua imagem crescia. Duzu deslizava em visões e sonhos por um misterioso e eterno caminho. Menina querença, quando soube da passagem da avó Duzu, a passagem, tinha acabado de chegar da escola. Subitamente se sentiu assistida e visitada por parentes que ela nem conhecera e de quem só ouvira contar as histórias. Buscou na memória os nomes de alguns, Alafaia, Kilian, Bambene. Escutou os assovios do primo tático lá fora chamando por ela. Sorriu pesarosa. Havia uns 3 meses que ele também tinha ido. Querença desceu o morro recordando a história de sua família, do seu povo. A avó Duzu havia ensinado para ela a brincadeira das asas, do voo, e agora estava ali, deitada nas escadarias da igreja. E foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que ela, Querença, havia de sempre umedecer seus sonhos para que eles florescessem e cumprissem vivos e reais. Era preciso reinventar a vida, encontrar novos caminhos. Não sabia ainda como. Estava estudando, ensinava as crianças menores da favela, participava do grupo de jovens da Associação de Moradores e do Grêmio da Escola.
Intuía que tudo era muito pouco. A luta devia ser maior ainda. Menina Querença tinha 13 anos. Como o seu primo Tático, que havia ido por aqueles dias. Querença olhou novamente o corpo magro e a fantasia da avó. Desviou o olhar e entre lágrimas, contemplou a rua. O sol passado de meio-dia estava colado no alto do céu. Raios de luz agrediam o asfalto. Mistérios coloridos, cacos de vidro, lixo talvez, brilhavam no chão. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele! Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado. Do homem deitado com ela, da vida dos 2 no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! E haveria de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai do seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Você sabe, né? Eu sinto muita falta de vocês. Eu tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Eu estou sozinho. Eu não arrumei, não quis mais ninguém. E você? Você já teve outros? Outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos. Mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os dois filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, eu não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor,
de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida, do buraco saudade no peito dele. Desta vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho e logo após levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com a arma na mão. O de trás, o lá de trás, vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia, pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria de dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com a faca a laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante nenhum. Conhecia o pai do seu primeiro filho, conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Ô, nega safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela tivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui, eu não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta! Aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou-se e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante nenhum! Não devia satisfação a ninguém! Olha só, a negra ainda é atrevida! Disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou. Lincha! 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 Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos esse horário, ela toma o ônibus comigo. Ela está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem tinha segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho.
Quantos filhos Natalina teve? Natalina alisou carinhosamente a barriga. O filho pulou lá dentro respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era a sua 4ª gravidez e o seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho ela queria. Os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo caminho. Foram dados logo após e antes até do nascimento. As outras barrigas ela odiara. Não aguentava se ver estufando, pesada, inchada e aquele troço, aquela coisa mexendo dentro dela. Ficava com o coração cheio de ódio. Enjoava e vomitava muito durante quase toda a gravidez. Na 3ª vomitou até na hora do parto. E foi a pior gravidez para Natalina. Pior até do que a primeira, embora fosse ainda quase uma menina quando pariu o primeiro filho. Brincava gostoso quase todas as noites com o seu namoradinho. E quando deu fé, o jogo prazeroso brincou de pique-esconde lá dentro de sua barriga. A mãe, desesperada, perguntou se ela queria o filho e se Bilico o queria também. Ela não sabia responder por ele. Ela sabia, porém, que ela, Natalina, não queria. Que a mãe a perdoasse, não batesse nela, não contasse nada para o pai. Que fizesse segredo até para o Bilico. Ela estava com ódio e vergonha. Bilico nunca mais brincaria com ela. Ele não ia querer uma menina que estivesse esperando um filho, que a mãe ficasse calada. Ela ia dar um jeito naquilo. Natalina sabia de certos chás. Várias vezes vira a mãe beber. Sabia que também às vezes os chás resolviam, às vezes não. Escutava a mãe comentar com as vizinhas. Ei, fulana, o troço desceu. E soltava uma gargalhada aliviada de quem conhecia o valor da vida e o valor da morte. Natalina preparou os chás e tomou durante vários dias. Ela ficava em casa cuidando dos irmãos menores. Ia fazer 14 anos. Uma coisa estava lá dentro da barriga dela e ia crescer até um dia arrebentar no mundo. Não, ela não queria. Ela precisava se ver livre daquilo. A menina estava começando a ficar desesperada. Tomava os chás e não resolvia. Um dia a mãe perguntou-lhe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta muda da filha. Agora ela mesma é quem ia preparar os chás. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nascesse? Na casa já havia tanta gente. Ela, o marido e 7 crianças. E agora teria o filho da filha? Ia tentar mais um pouco de beberagens. Se não desse certo, levaria a menina lá no Saprachedes. A velha parteira cobraria um pouco, mas ficariam livres de tudo. Natalina segurou o temor em silêncio. Saprachedes não. Ela morria de medo da velha. Diziam que ela comia meninos. Mulheres barrigudas entravam no barraco ali da Saprachedes, algumas. Quando saíam, traziam nos braços as suas crianças. Outras vinham de barriga, de braços e mãos vazias. Onde Saprachedes metia as crianças que ficavam lá dentro? Saprachedes não. A mãe de Natalina e outras mães sabiam que era só dizer para as crianças que iam chamar a velha e os filhos ficavam logo quietos. Obedeciam. Saprachedes comia a criança. Natalina sabia disso. Ela também muitas vezes conseguia a obediência dos irmãos menores, trazendo a velha parteira até o medo deles. A mãe devia estar mesmo com muita mágoa dela. Estava querendo levá-la ao Saprachedes, a velha. Ia comer aquilo que estava na barriga dela.
Ia conseguir fazer o que os chás não tinham conseguido. Natalina esperou. No outro dia, quando a mãe saiu cedo para a cozinha da madame, ela saiu logo atrás, para lugar algum. Não sabia para onde ia. Ao descer o morro, em um dos becos, passou em frente ao barraco do Bilico. Era ali que os dois brincavam, prazerosos sempre. Passou rápido, pisando levemente com medo de ser vista. Tinha de fugir de Saprachedes. Ganhou a avenida, ganhou outras ruas, escondeu-se o mais longe possível de casa. Ganhou outros amigos também. Um dia, junto com outra menina mulher que também esperava um filho, tomou um trem para mais longe ainda e respirou aliviada. Saprachedes não a pegaria nunca. Na terceira barriga, ela sabia de tudo o que ia acontecer. Na primeira e na segunda, apanhada de surpresa. Bilico, amigo de infância, crescera com ela. Os dois haviam descoberto juntos o corpo. Foi com ele que ela descobriu que, apesar de doer um pouco, o seu buraco abria e ali dentro cabia o prazer, cabia a alegria. Quando a criança nasceu, era a cara do Bilico, igualzinha. Ela conseguira fugir de Saprachedes. Não queria o menino, mas também não queria que ele fosse comido pela velha. Uma enfermeira quis o menino. A menina mãe saiu leve e vazia do hospital. Era como se ela tivesse ganho uma boneca que não desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que quisesse. A segunda gravidez foi também sem querer, mas ela já estava mais esperta. Brincava gostoso com os homens, mas não descuidava. Quando cismava com qualquer coisa, tomava os seus chazinhos, às vezes o mês inteiro. As regras desciam, então, copiosas como rios de sangue. E mesmo assim, um dia uma semente teimosa vingou. Natalina passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para o Tonho, mas o rapaz desconfiou. Havia noite em que se assentavam no banco da praça e nem conversavam. Ela só cochilava. Uma vez vomitou ao sentir cheiro de pipoca. Depois, um dia, no quartinho ali da obra onde morava, quando Natalina se pôs nua, o rapaz docemente perguntou, sobre aquela barriguinha que estava crescendo. Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando, um filho, que ele a perdoasse, que ela havia tomado uns chás, que ela conhecia uma tal de Saprachedes. Quando acabou a falação e olhou para Tonho, o moço chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia feliz que ia ter um filho, que formariam uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém, ela não queria família alguma, não queria ter filho. Quando o Tonzinho nasceu, ela e Tonho já haviam acertado tudo. Ela gostava dele, mas não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele sem nunca entender a recusa de Natalina diante do que ele julgava ser um modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem, um filho. Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis. A terceira gravidez ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem Natalina trabalhava. Os dois viviam bem, viajavam de tempos em tempos e quando regressavam davam sempre festas. Ela gostava de trabalhar ali. Era tudo tranquilo, muito tranquilo. Ficava sozinha tomando conta do apartamento. Cozinhava, passava, lavava, mas só para si. A casa parecia ser só dela. Um dia, enquanto divagava em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que ligava do estrangeiro, em prantos, lhe pedindo ajuda. Ela queria e precisava ter um filho. Só a Natalina poderia ajudá-la. Ela não entendeu o telefonema e nem as palavras da patroa. Ficou aguardando o regresso dos dois. Daí uns dias a patroa voltou. Natalina ouviu e entendeu tudo. A mulher queria um filho e não conseguia.
Estava desesperada e até envergonhada por isso. Ela e marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina só tinha o tom de pele mais negro. Um filho do marido com Natalina poderia passar como sendo seu. Natalina lembrou-se de Saprachedes comendo crianças. Vai ver que a velha um dia comeu o filho desta mulher e ela nem sabia. Lembrou da primeira dança que tivera e que nem tinha visto direito, pois fora direto para as mãos coração da enfermeira que seria a mãe. Lembrou da segunda que ela deixara com o Tonho, pai feliz. Não entendeu por quê. Por que aquela mulher se desesperava, se envergonhava tanto por não ter um filho. Tudo certo? Deitaria com o patrão, sem paga alguma, tantas vezes que fosse preciso. Deitaria com ele e até a outra se engravidar, até a outra encontrar no mundo de um útero que não o seu, algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha Praxedes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco mais aliviada. Natalina levantou rápido e foi ao banheiro. Na boca uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam. A patroa de Natalina passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele e de noite levantava e ia buscar Natalina no quarto de empregada. Não falavam nada, naqueles encontros de prazer comedido. Cada vez que a patroa voltava, trazia em si o desejo de gravidez no olhar. Os três buscaram a gravidez durante meses e meses. Um dia as regras de Natalina não desceram. A patroa aflita pediu a urina. Fizeram um exame positivo. Os três estavam grávidos. O pai sorriu, voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contrataram outra empregada. Levava a Natalina ao médico, cuidava da sua alimentação, de distraí-la também. Natalina enjoava, vomitava sempre. A barriga crescia devagar, lenta, preguiçosa. A outra tirava as medidas da barriga de Natalina e ficava feliz. Telefonara ao marido informando tudo. Um dia, isso quando já estava no 7º mês, viu o homem, o pai da criança, que estava ali momentaneamente emprestada dentro dela. A patroa pegou a mão do marido e pousou-a lentamente sobre a barriga de Natalina. A criança mexeu. Os dois se abraçaram felizes, enquanto Natalina não conseguia segurar a náusea e a ânsia de vômito. A patroa veio aflita. O esforço para vomitar era tão grande que trazia lágrimas aos olhos de Natalina. Ela aproveitou para silenciosamente chorar um pouco. Tudo passava lento. Os 9 meses de eternidade, os enjoos, o estorvo que ela carregava na barriga, faria feliz o homem e a mulher que teriam um filho que sairia dela. Tinha vergonha de si mesma e deles. Um dia a criança nasceu, fraca e bela. Sobreviveu. Os pais choravam aflitos. Natalina quase morreu. Tinha os seios vazios, nenhum vestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para o seu próprio alívio, foi esquecida pelos dois. A 4ª gravidez de Natalina não lhe deixava em dúvida com pessoa alguma. Não devia o prazer da descoberta ao iniciar-se mulher, como tinha sido nos encontros com Bilico. Não devia nada. Como na 2ª barriga, quando ficou devedora diante da inteireza de Tonho, que se depositava pleno sobre ela, esperando que ela fosse viver com ele dias contínuos de um casal que acredita ser feliz. Não era devedora de nada, como na 3ª, ao se condoer de uma mulher que almejava sentir o útero se abrir em movimento da flor criança. Doou sua fertilidade para que outra mulher pudesse inventar uma criação e se tornou depositária de um filho alheio. Não, dessa vez não, ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço,
ela também tinha tido o seu, e tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça de pai, de mãe, de saprachedes, de companheiro algum ou de patrões, e haveria de ensinar para ele que a vida é viver e é morrer, é gerar e é matar. O filho de Natalina continuava bulindo na barriga da mãe, como se estivesse acompanhando também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro, um caminho que, por mais que se esforçasse, não conseguiria retomar e reconhecer nunca. Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente no seu barraco e a dominaram com força, perguntando-lhe pelo seu irmão. Ela não sabia o que responder, não tinha irmão algum. Saíra de casa anos atrás, deixara a mãe, o pai e as 6 irmãs. Os homens insistiam, berravam dizendo que era pior e que não adiantava nada ela não dizer a verdade. De vez em quando, o que estava sentado no banco de trás com ela fazia-lhe um carinho nas pernas. Ela arrepiava de pavor. As mãos estavam amarradas e doíam. Em um dado momento, o carro parou e o que estava ao seu lado desceu. Despediu-se dela, passando novamente a mão em suas pernas. Bateu nas costas do que estava no volante e desejou-lhe bom proveito. O outro continuou calado. O carro seguiu em frente. Ela calculou que deveriam ser, umas 3 horas da madrugada. Eles haviam chegado em seu barraco por volta da meia-noite. Estava fazendo muito frio. Natalina percebeu então que a marcha do carro diminuía e que estavam saindo da estrada e entrando no mato. Escutava o estalar de ramos secos. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente, jogou ao chão. Depois desamarrou suas mãos e ordenou que lhe fizesse carinho. Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Na hora, quase na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia, seu corpo, sua cabeça estavam como se fossem arrebentar de dor. A noite escura não permitia que divisasse o rosto do homem. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolento ao lado. Quando foi? Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu, era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro foi certeiro e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu, guardou tudo só para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente, aquela semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria grávida. Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Lembrava de Saprachedes e sorria. Aquela criança. Saprachedes não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde nascera fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de outra cidade, fugindo do compassa de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte.